Oi pessoal, o vídeo de hoje é aqui no Poço do Cosmo, Iati, Pernambuco, Brasil. E hoje eu vou mostrar para vocês como é o dia a dia de Vanessa. Vanessa trabalha junto com seu esposo para sustentar a família, então eles criam animais e aqui é um lugar assim bem distante de Serrinha da Prata. Mas assim, ela é uma mulher muito esforçada e está sempre trabalhando, cuidando desses animais. E eu vou mostrar um pouco para vocês como é aqui a vida de Vanessa. Bom dia, Vanessa. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. E essa menina é sua irmã? Não, ela é a sobrinha do meu marido. Sim. Ô Vanessa, então aqui você trabalha todos os dias? Todos os dias. Me levanta 3 horas da manhã. Aí nós chegamos aqui, nós vamos tirar o leite do gado, ele do marido, tem vaquinha. Aí cuida desses bichinhos, tem a ração para fazer também. Todos os dias. É a mesma luta todos os dias. Aí você acorda 3 da manhã, Vanessa? 3 horas da manhã, todo dia. Eu boto o alarme no celular para alarmar 2h50 e 3 horas eu tô aqui de pé. E a primeira coisa que você faz aqui é o quê? Tira o leite? Quando eu chego aqui, aí eu pego a jaca dela e coloco aqui. Aí eu prendo ela, amarro cada no seu cantinho. Aí nós vamos tirar o leite. Aí quando nós saímos de lá, nós vamos colocar a palma nas baias, colocar o bagaço, farela, elas comem. Depois nós vamos ajeitar os bezerros, as ovelhas também. Tem uns boi que ali eu vou dar uma raçãozinha. E fazer a ração novamente para quitar. É, aí você tira leite também? Tiro. Vocês vendem leite? Vende? Sim. Aqui é a colcheia. É, a cocheira. Aqui ficam as baias, né? É, aqui fica as baias. Aí vai aqui. Aí não tem uma coberta, você colocou esse sombrete. Para aliviar um pouco do sol, né? Aí tem ali, aí vai ficar ali, aí nós tiramos o leite aí. Deixa uns bezerrinhos, que é o canto da ração também. Sim. Porque... Você é bem jovem, né, Vanessa? É. E eu boto porque quando eles nascem quer comer terra. Aí pra eles não comer terra... Aí É uma forrageira. Ela é bem potente, isso. É, bem potente, que é de relar a palma. Porque nós rela ali pra fazer a ração. Aí você utiliza palma, silo... E bagaço. E bagaço. É, eu passo tudo nela. Bem novinho. É, daí nasceu tá um pouco por dia. Porque nós tava deixando solto, aí nós parimos 2 novinhas nossas, aí morreu 2 bezerrinhas, porque ela ficava solta, aí comia terra, né? Sim. Não dava um remédio, mas... Criou ovelhas também? Tem. Vamos lá. Aqui todo dia é a luta. Vamos bezerrinha aqui. Casalzinho dope. Eu comprei lá na fazenda da Dona Elisa. Essa daqui é do meu cunhado. É porque ele tinha só ela aí não deixando só, né? E aí eles comem o quê? Aqui. Silo? Eu dou silo, palma também, farelo. né? É. Aqui tem esses aqui. Tem esses bezerrinhos um cercadinho. Aí fica preso aí direto. Aí, Vanessa, quando eles crescem, você também vende os animais? Vendo, quando eles crescem eu também vendo. Tem esses aqui, esse daqui e aquele dali que eu e meu marido nós estamos amansando para fazer uma pareinha de garrote, né? Para carregar ração, uma coisa e outra. E nós estamos amansando, estamos quase mansos já. Essa palma você compra ou você vende? Ou você plantou pra... Não, essa palma nós infelizmente compramos ela. Nós compramos ela, já tá com um tempinho, aí estamos tirando para dar o gado. Sim. E o silo também compra? Não, o silo nós fizemos, filho. De milho. Foi. Nós plantamos o milho lá em cima, aí fizemos. Aí estamos tirando para dar o gado, né? É muito trabalhar aqui. Aí só você e seu esposo trabalham. É, sou eu e meu esposo. Essa menina tá começando a ajudar também agora. Tá começando a tirar leite, botar a raçãozinha pra nós. Você mora naquela casa? É, lá em cima. Ali é a casa que mora a Vanessa e o esposo e a filha. Aqui do lado dessa casa é de quem? Da minha sogra. Sim. Agora vamos olhar os porcos. Bora lá. Tá batendo veneno, mas... Aqui é um cercado também.
É, que é vaca fica presa aí, né? Nós estamos soltando ela. Pai catar alguma coisinha, né? É. A senhora está bem. É a sogra. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Ali tem um coxo grande que é para tomar água. É, ali é o corpo da água. E essa água, André, Vanessa, como é que faz para vir para cá? Nós cavamos um poço no riacho, que quando tava a correnteza, nós botamos os canos. Cavou manual? Aí nós começamos a cavar na mão, aí depois teve a política, aí veio umas máquinas daí, tava cavando pro povo. Aí nós pedimos para dar uma cavada, aí eles cavaram, aí continuou a água. Que é lá agora embaixo. secou novamente, aí nós cavamos na mão de novo, aí minou de novo. Sim. Aí nós liga a bomba, nós compramos uma bombinha, aí nós liga, aí puxa uns 10 minutos, aí seca. Fica onde esse Esperar coxo? ficar ali embaixo. Sim. Esse coxo parece um tanque de peixe, de tão grande, né? É, tinha até uns peixes, mas morreu tudo. Então, dificuldade por água você não tem? Tem muito, viu? Quando não tem água ali, a gente carrega num carrinho de 1000 litros, pra ir botando aqui, pra ir... Que o objetivo seu de me convidar para fazer o vídeo é exatamente para ver se consegue um poço, né? Foi. Porque essa água aqui para vir para cá tem um certo sacrifício, né? Isso. Ali os animais são de vocês também? Não, esses animais aí são do meu cunhado. O Sim. nosso mesmo tá lá do outro lado. E fica aqui desse lado. Aqui é o dele, né? Ah, entendi. Aí tem que trabalhar ali. Como é uma família só, aí fica num espaço. É, cada cara no seu espacinho, né? Ali ela cria os porcos, aí tem uma porca bem grande ali. Aí joga a água aqui, fica o coxo. Aí bebe o nosso gado, o dele também. Aí tem essa seca. Pra não misturar, pra não estar brigando, né? Eu sei. Aí lá embaixo tem um buraco que nós cavou. É longe? Não, é aqui perto. Vamos lá? Sei lá, bora. Aqui é uma região assim bastante seca. Nós estamos vivendo no verão, o momento do verão, onde é muito seco, o sol muito quente. E Vanessa tem a dificuldade por água. Então essa água que ela recebe aqui é uma água já de um poço que eles tentaram cavar. E depois... Deixa eu passar aqui no arame. E eles conseguem essa água assim. Então, tem um momento no verão que dificulta, né, Vanessa? É, dificulta muito, viu? Aí passa por esse cano água. É, passa por esse. E dessa água vocês utilizam em casa também, Vanessa? Não, não. Em casa eu vou buscar na Pindoba, aí tem um homem do exército que pega água ali também, nós pega lá. Aí eles pegam nas barragens. Então é daqui a água? É, daqui a água que nós pegamos. É pouca água, Vanessa. É, tá pouca água. Já hoje foi tirado um bocado de lama, tá vendo ali, ó? É. Que dali foi tirado pra ver se juntava, que é pra acabar de encher o coxo. Aí nós liga aqui, aí dura uns 10 minutos, aí seca. Aí nós vamos desliga, pra depois ligar tudo. Ô Vanessa, e essa aqui é minação? É, minação. Porque já secou, nós cavemos, aí elimina. Aí todo dia nós liga, aí ele seca, aí nós tiramos um bocado da terra pra eliminar mais. Pra ficar limpando. Eu acho que ele assim, exposto ao sol, ele seca mais rápido, não? É. Se ficasse coberto não seria melhor. Aí a vida de Vanessa é essa, trabalhando, cuidando dos animais e com essa dificuldade por água. Aí tem esse pocinho que quando a água some, ela vem com a enxada e retira toda a lama para ver se a água aparece novamente. Aí dessa água eles puxam com um motor, aqui tem um motor, e sobe lá para cima para os animais. Quando você faz isso aí surge mais água, Vanessa? É, que nós tirar a lama, ela vai minando mais. Aí Em algum momento do verão, essa água seca? seca. E esses dias mesmo ela secou. Aí como choveu, ela minou de novo. Sim. É, mas ela seca.
A sua preocupação aqui é a água, né, Vanessa? É, minha preocupação é mais água, viu? E a enxada é bem grande. É. Vanessa, e eu percebo que você gosta muito desse trabalho, né? Óbvio. Aí, além de você cuidar aqui dos animais, do curral, você cuida da casa. É, quando E eu da terminar filha? aqui, aí eu fui pra casa pra ir agitar as coisas, fazer almoço. Então você já acorda 3 da manhã e termina essa rotina que hora? A festa do em 7h30, 7 horas. Você começa de 3, às 7 da manhã você finaliza tudo. É. Aí depois volta que hora pro curral? Aí quando é 2 horas eu venho de casa pra cá, e nós botamos ração do gado, farela, aí depois ficar ali, tomar uma foguinha de umas meia hora. Aí começa o leite, é quando é umas 5h30 que nós terminamos tudo. É uma luta, né, Vanessa? É, porque quando nós terminamos o leite é a faixa de 1 hora por aí, aí nós vem dar com meus bezerros, a gente apoia, né? Pronto. É por isso que demora mais um pouco. E a senhora trabalhar aqui no curral também? Faz alguma coisa? Alguma coisa, né? Porque também a idade já tá É. avançada, né? Agora é hora de descansar um pouco Descansar um mais. pouquinho, que já trabalhei muito, né? Deixar pra Vanessa, É nova. que tá mais disposta, né? Ah, antes quem tomava de conta do gado aí era ela. É? Era. Antes era a senhora que Era tomava eu que conta. tomava de conta, Ela sabia carregava de tudo. água, Aí foi deu o filho dela. ração, e tudo era eu que... Como é seu nome? É, Maria José Puça. Dona Maria José era bem desenrolada, viu? Tem que trabalhar para arrumar o pão, né? É. Muito bem, tá de parabéns também. E Vanessa, de parabéns, uma mulher bem esforçada, né? Bem esforçada a Vanessa, viu? Trabalhadeira, disposta. Disposta. É porque o lugar, o setor não dá. O setor tem umas dificuldades. Grande, grande, grande mesmo. Há muitos anos que a gente tem maior vontade de conseguir um poço, porque aqui a gente não tem um poço, não tem uma barragem, não tem nada, aqui é só no sacrifício. É, não tem água encanada. Não tem água encanada, Aqui é município de Iati. é. Sim. Nós tivemos essa sorte dada por Jesus. E a senhora lutou a vida toda sem a água, Lutei, sem facilidade por sem água. facilidade nenhuma. Em 3 dias o gado passaram sem beber água, porque não tinha. A gente colocou daquela pocinha do riacho, mas aí apodreceu no coxo. E a gente olhando... sem Ela ter o vem que com fazer. lama, né, Dona Maria? Lama com estrumo, né? Aí apodreceu a água. Aí 3 dias, quando a gente deu fé, que corre, desgota o poço, foi que a junta de tiquinho em tiquinho e vai colocando no coxo para elas ir bebendo. Agora deixa eu fazer uma pergunta à Vanessa. Ô Vanessa, se, por exemplo, surgisse uma viagem para você viajar, para visitar um familiar e teria que passar 4 dias fora. E aí? Viajar até viajava, mas e o gado? Aí você tinha alguém de confiança para ficar com eles? Não, só meu marido mesmo e eles aí. É, porque eu percebo que é um trabalho, assim, para quem gosta, prazeroso, né? É. Só que assim, ele prende um pouco, né? Prende Porque, bastante. tipo, é um compromisso muito grande, né? É. Tanto de cedo como de tarde. Aí pra sair, for sair tem que ser de 8 horas até 1h30 por aí. E tem que ter alguém de bastante confiança para ficar, né? Isso. Você e seu esposo viajar não tem como. Tem não, porque nem tem quem tira o leite nem nada, nem agitar o gado, né? É. Aí fica tudo desandado. Nem pra achar uma pessoa não tem como. É. É.
Que hoje em dia é difícil encontrar alguém disponível, né? Ô, dona Maria, a senhora sabe tirar leite? Sei, só que não posso tirar mais, né? Que eu desmantelei essa cavícula, aí não posso mais tirar. Mas antigamente tirava leite. Antigamente quem tirava era eu. E era. Mas é bom tirar leite. Porque não dava pra... Nem contava a quem e nem dava pra pagar, né? Porque o leite pouco e tinha que dar o pão dos filhos, né? É. Aí, mas quem movimentava era eu. Muito bem, tá de parabéns. Eu ia ver palma, mandacaru, danava no mundo atrás de gado de mandacaru, enchia a carrada naqueles meios, caía gado desse tamanho, ainda caiu no pé meu, vim pra casa aleijada. E foi, dona Foi. Maria. Trabalhei muito, e tanto cansei, né? O mandacaru é quando não tem a palma. É, quando não tem a palma. Aí entrava no mandacaru. Não chegava a se espinhar, não? Aí enfim, tá vendo as unhas, olha? Eita, dona Maria, de mandacaru. Isso daqui foi de espinho de mandacaru, que teve um espinho que entrou aqui, varou aqui. Aí, pra eu tirar, como eu não consegui tirar pela aqui, eu abri a unha todinha com a lâmina doeu e tirei a minha aquela agora. lapa. Dona Maria. Eu abri aqui por cima, que eu não aguentava a dor e o queimou, né? Só tem calo mesmo, o resto. É portanto que hoje Sim. não aguento mais trabalhar, só o movimentinho um pouco. É. Mas também a senhora tem quantos anos? 63. É, não tem pra quem tá trabalhando, E né? porque mais tá me esforçando Não. tanto, né? Fique quietinha no seu canto, só observando, Vanessa. Tô. Vanessa que é nova, né? E orientando, né? É, e orientando. Porque todos os trabalhos aqui a senhora conhece. É. E sabe, já É. passou por eles, né? Já passei por isso, né? Portanto que entreguei pra eles. É. São Machucou novos. até as unhas. É. Pode trabalhar, né? É, foi um prazer lhe conhecer. Obrigada. A senhora é muito guerreira, né? É, quem mora num lugar desse. É. Que nós aqui é um lugarzinho, um cantinho muito atrasado. É, Poço do Cosmo a gente já sabe que é bem distante, bem seco, né? E a prática é grande aí, hein, Vanessa? É. Aprendeu a tirar leite com quantos anos? Tá com bom tempo já, viu? Você tem quantos anos hoje? 21. Bem novinha. É, 21 desde uns 8 anos que eu trabalhava mais meu pai, né? É. Eu já era acostumada já. Desde 8 anos, Vanessa? Desde 8 anos. Aí eu me casei, né? Aí me passei pra cá. Fiz uma falta danada a ele. Foi. Eita, que a vaca agora... É. Ô, Vanessa, você tira quantos litros por dia? Eu tiro 150, 170. Tem época que até dá mais, né? Mas quando chega esse tempo assim, tipo no inverno mesmo, dá mais, né? Come menos. E Dá a mais. mão, chega a doer? Não, eu tiro de 8, 9 vacas. Não dói não. Me acostumei já, viu? Agora logo no início dói, né? É. Quando você tá aprendendo. Tá, viu? Vou botar uma garrafa pra ela levar pra ela. Meu cuscuz é muito bom. Ganhei o leite, foi? Foi. Olha, ó, esse leite é pra você que eu tirei. Eita, eu que Deixa tiro pra agora. Obrigado, Tirei Vanessa. agora pra levar pra você. Obrigado, Por viu? nada. Então, esse vídeo foi hoje com Vanessa, mostrando um pouco a rotina dela aqui no sítio Poço do Cosmo.
E Vanessa tem um desejo de realizar a perfuração de um poço artesiano aqui. Então eu estou mostrando aqui, porque é interessante as pessoas verem como funciona o que está acontecendo para poder a gente fazer essa perfuração e caso conseguimos, eu venho aqui para a gente fazer essa perfuração, tá bom, Vanessa? Tá certo. Muita gente me pergunta como funciona essa doação de perfuração. É da seguinte forma: a pessoa que está doando a perfuração, no dia que é perfurado, então o dinheiro que a pessoa que está doando vai pagar a perfuração, ela manda diretamente para a empresa que perfurou o poço. Da mesma forma acontece com a bomba. Quando for instalar a bomba, a pessoa que está doando manda diretamente para a empresa que está instalando a bomba. Então, eu estou informando porque muitas pessoas me perguntam como funciona. Nós não fazemos campanha para uma perfuração de poço, porque a gente dificilmente ia chegar no valor, porque já foi feita alguma campanha e não conseguimos. Então, quando tem um doador ou doadora que quer doar o poço artesiano, então ele paga o valor total, que é assim que aconteceu já com os 14 poços artesianos que nós temos no canal Ana Cristina Alves. Se Deus quiser, você vai ter o seu também. Se Deus quiser. Tá bom? Eu agradeço muito. Só Deus que pode ajudar essas pessoas, né? E dar tudo que tá ajudando o povo também. Então esse foi o vídeo de hoje. Obrigada. Fiquem todos com quem, Vanessa? Com Deus. Com Deus. Tchau. E o Salmo 69, 32, 33 diz: quem procura viver junto do Senhor tem sempre uma esperança nova no coração. O Senhor sempre responde a quem precisa dele e nunca despreza quem está dominado pela dor.